Olá galera que nos acompanha no Airsoft Tech Blog, pessoal do YouTube, Facebook, aquele que nos seguem aí no Facebook e leem e acompanham o nosso blog. Aqui é o Diógenes quem está falando. Hoje vou aproveitar que eu estou com essa gearbox da GIG, uma gearbox de uma M14BR aberta, e aproveitar o ensejo aqui que praticamente os serviços estão se encerrando. Vamos chegar ao ponto de falar sobre lubrificação. Eu continuo recebendo muitos e-mails perguntando sobre lubrificantes, quais tipos que devem ser utilizados, onde deve ser utilizado. Até um cliente chegou a questionar por que na maioria dos vídeos a gente não vê lubrificação, né? As gearboxes estão praticamente limpas. Eu já havia até explicado no vídeo sobre shimming, que a gente retira toda a lubrificação para poder facilitar o trabalho, mesmo porque a graxa costuma ser viscosa e essa viscosidade acaba atrapalhando um pouquinho o trabalho de shimming. Então a gente retira e depois é necessário refazer. Nesse vídeo eu vou explicar quais os tipos de graxa eu costumo utilizar, a gente costuma utilizar aqui na oficina e onde deve ser utilizada, tá? Então, basicamente a gente pode concluir que todas as peças que se movimentam dentro da gearbox devem ser lubrificadas. Elas precisam ser lubrificadas. Primeiramente, para diminuir o desgaste referente ao atrito, né? E também por causa da eficiência. Melhorar a eficiência da peça, do movimento da peça, correto? Porque quanto menor o arrasto, mais rápido a peça vai se movimentar, como é o caso do pistão, por exemplo, ou como é o caso do cilindro. Então ele vai permitir que o pistão movimente-se mais rápido. Vamos começar falando então sobre a utilização de lubrificante no conjunto de compressão, que é cilindro, pistão e nozzle. Qual tipo de graxa a gente utiliza aqui? Bom, a gente utiliza aqui graxa de silicone. É uma graxa que a gente adquire no eBay, vem 60 gramas. Ela é utilizada para vedar, anel de vedação em equipamentos de mergulho. É uma graxa resistente ao calor. Ela é bem espessa, é uma graxa mais espessa. E, ao mesmo tempo, à medida que ela vai esquentando, ela vai tornando-se mais líquida, permitindo melhor movimento. E não endurece, não resseca com o calor. Essa é a grande vantagem. Então a gente utiliza uma pequena camada lubrificando a parede interna do cilindro e lubrifica também o anel de vedação na cabeça do pistão. Esse anel de vedação ele não pode trabalhar seco, sem lubrificação nenhuma, porque o atrito vai aumentar o calor entre as peças do cilindro para a cabeça do cilindro e vai danificar o anel de vedação. E também deve ser evitado a utilização de graxas de origem do petróleo, que tenham origem de derivados do petróleo, tá? Não utilizar porque essas também ressecam essa borracha, causando danos, e logo esse anel de vedação vai deixar de ter a eficiência total que se espera. Nós preferimos essa graxa, por quê? Porque ela, por ser mais espessa, mais grossa, digamos assim, ela cria uma camada mais grossa também, uma película, digamos assim, de graxa na parede do cilindro. E isso melhora a vedação. Ela cria uma camada, então essa camada mais grossa impede que o ar vaze entre a parede do cilindro e o anel de vedação, correto? Então, vocês podem observar aí, ó, que a vedação aqui está excelente. Outro local também que a gente utiliza uma pequena quantidade é no bocal da cabeça do cilindro e no nozzle. O nozzle também tem um anel de vedação interno. Esse anel de vedação interno também pode ser lubrificado com graxa de silicone. Não utilizar
muita graxa de silicone, principalmente no nozzle. Por quê? Porque todo o excesso vai ser propelido para dentro do hop-up e de lá para o cano. E você não vai querer graxa no cano de precisão, tá? A mesma forma aqui dentro, não é necessário exagerar na quantidade de graxa aqui dentro, porque ele também vai ser propelido. Sendo propelido, ele vai parar no hop-up, vai parar no cano de precisão. Então, prefira graxa de silicone. Pode ser utilizado também o spray de silicone. O spray de silicone, não a base de silicone, que tem outros componentes. Ele é praticamente quase que 100% silicone. Pode ser utilizado. A vantagem dele é que, apesar de criar uma camada mais fina, como ele é menos espesso, ele permite que o pistão percorra com maior velocidade. Então, o que acontece? Essa parede mais lisa, digamos assim, menos espessa, com um lubrificante menos espesso, vai permitir o movimento mais rápido do pistão. Porém, ele vai ter a desvantagem de criar uma camada menos espessa e talvez você não conseguir a vedação desejada, correto? Uma terceira via que também pode ser utilizada é a graxa de Teflon. Essa graxa de Teflon, uma graxa branca, às vezes azul, de Teflon, pode ser utilizada no cilindro, porque ela não danifica o anel de vedação, ela não danifica as peças de plástico nem de borracha, e ela tem uma viscosidade intermediária entre a graxa de silicone e o óleo de silicone, o que vem no spray. Então ela é um intermediário, e também ela vai ser um intermediário, já que ela tem a viscosidade aqui intermediária, ela vai também ser uma viscosidade que vai permitir uma performance intermediária, no sentido de permitir o pistão ir e voltar, correto? Mas não tenho nenhuma dessas. Tem alguma outra alternativa? Olha, é melhor você ter uma graxa à base de petróleo percorrendo dentro do cilindro. É melhor você ter uma graxa ou qualquer outra graxa de cálcio, de lítio, que a gente vai ver. É melhor você ter do que não ter nenhuma. Porque se você não tem nenhuma, o atrito aqui dentro esquenta demais a peça e vai danificar a peça mais rápido do que a ação química da reação química entre a graxa e os outros componentes, tá? Então, se você não tem nenhuma, até que você peça por exemplo, dessa aqui que vem do eBay, que leva alguns dias, cerca de 30 dias para poder chegar. Enquanto você não tem, é melhor você utilizar uma outra graxa, tá? Só essas partes aqui necessitam lubrificação. Se você quiser utilizar também um pouco de graxa para poder vedar a cabeça do cilindro aqui por dentro, pode fazer também. Eu utilizo veda-rosca, é até perceptível aqui um pouquinho do veda-rosca saindo aqui. Eu passo o veda-rosca e passo a graxa também e acabou, não vaza ar mais, tá? Isso é a parte da vedação, não é o propósito de hoje, mas ajuda. Agora as outras partes. Para as outras partes, principalmente engrenagens e pistão e o tappet plate, a gente utiliza aqui a graxa de lítio. Essa graxa aqui pode ser encontrada em postos de combustível. Pelo menos essa aqui eu comprei em posto de combustível. Vem 500 gramas, que é graxa para poder você utilizar aí por muitos anos. E deve ser aplicada nas engrenagens, na canaleta onde percorre o pistão, nessa canaleta, e aqui. Aqui não é necessário, nas canaletas, não é necessário utilizar em larga escala, tá? Pode ser em pequena quantidade, apenas uma camadinha para poder melhorar a performance aqui, o deslocamento aqui. Além disso, também eu não cheguei a citar, mas você pode utilizar um pouco dessa mesma graxa no guia de mola, tá? Deixa eu ver se eu localizo o guia de mola aqui, só um instantezinho. Aqui o guia de mola, tem rolamento, guia de mola V7, esse aqui é a original da G&G.
pode ser utilizado o lubrificante aqui também. A base de petróleo aqui, tá? Vai ajudar no movimento do rolamento e ao mesmo tempo a parte onde fricciona aqui na mola, ela vai sofrer menor desgaste. É uma parte também que pode receber lubrificação. Bom, continuando. Aplicou nesses locais, basicamente a gearbox já está lubrificada, tá? Como eu não costumo utilizar graxa nos rolamentos a gente costuma utilizar óleos de máquina, óleo lubrificante, são óleos bem finos. A gente utiliza ele aplicando uma quantidadezinha nos rolamentos, para melhorar a performance do rolamento. Inclusive, quando a gente vai fazer o shimming, como a gente retira toda a graxa, para melhorar a performance dos rolamentos, a gente aplica esse óleo durante o shimming, para poder melhorar a eficiência dos rolamentos. Já que a gente retira toda a graxa, a gente aplica o óleo, porque o óleo é mais fino e ele não vai oferecer resistência durante o processo de shimming, tá? Como que a gente faz então? Bom, uma pequena quantidade, eu coloco até numa chavezinha de fenda. Não é necessário exagerar, tá? Não é necessário exagerar. Primeiramente eu passo um pouco no eixo. Não perder o shim, tá? Se perder a arruela, tem que fazer o shimming de novo, que é uma coisa muito boa de se fazer. A gente leva 3, 4 horas para fazer um shimming bem feito. E aí você vai e perde uma arruela, fica bom demais. Então, quais as partes que eu costumo fazer nas engrenagens? Como que eu costumo fazer? Como que a gente aqui já se adaptou a fazer a lubrificação das engrenagens? A gente sempre lubrifica com pequenas quantidades a coroa maior, a coroa de engrenagens maior. Por quê? Porque quando você lubrifica apenas a coroa maior, ela transmite a lubrificação para a parte em que ela faz contato, sem que ocorra o exagero. O exagero, não é necessário exagerar. Pode passar só um pouquinho, você pode observar que não é necessário espalhar grande quantidade, olha. Vai passando só na coroa maior. Essa aqui é a coroa maior, vocês podem observar até essa aqui. Tem essa coroa menor. Então, uma pequena quantidade. Eu até retiro o excesso, eu preencho a canaleta eu preencho os dentes com a graxa e depois já retiro. Por quê? Porque durante o giro da engrenagem, até pela força centrífuga aí, o excesso de graxa será descartado automaticamente. Ele vai comprimir entre os dentes do par de engrenagens e vai ser descartado automaticamente, entendeu? Então, passou na coroa maior, passou um pouquinho na engrenagem, no eixo. Vamos para a próxima engrenagem. Aqui, qual que é a engrenagem maior, que tem mais dentes? É a de baixo. Então, vamos fazer da mesma forma, tá? Passa um pouquinho, já retira também o excesso. Não precisa excesso em nenhuma das engrenagens. Ah, mas leva tempo. Não, leva tempo. Tudo bem, mas principalmente para você que está fazendo para você aí, e às vezes tem muito serviço para poder fazer, ou tem muito serviço para poder fazer de um cliente e considera isso uma perda de tempo. Eu não considero uma perda de tempo. Eu acho que o trabalho ele precisa ser feito com esmero aí, entendeu? Tem que ser feito aí com paciência.
Mesmo porque Airsoft não é assim, só chegar e fazer de qualquer forma, né? Aqui nós temos envolvidos no funcionamento de uma EG, princípios de diversas áreas da ciência, aí, pneumática, física, química, deixa eu ver o que mais, mecânica, entendeu? Então, eu acho que ela requer um pouco de atenção, tá? Passou na coroa maior, passou um pouco no eixo. Eu passo no eixo principalmente para poder manter a arruela no local, porque com a viscosidade aí ela vai se manter, é até mais difícil de perder essas arruelas. Passa um pouquinho no dente aqui, que faz contato com a alavanca de corte, tá? Passou na coroa maior, pode colocar de lado. O processo vai se repetir a arruelinha que está presa aqui, mas deixa ela lá que ela não vai fazer diferença agora não, porque eu vou devolver logo em seguida. A mesma coisa é aqui. O que a gente pode observar? Essa coroa, como ela é menor, ela vai entrar em contato com a coroa maior do que é essa daqui. Essa que a gente lubrificou. Então, a graxa daqui vai entrar em contato com os outros dentes. Então, é desnecessário lubrificar aqui também, tá? Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos repetir o mesmo processo. Passar um pouco. Pode espalhar em vários dentes. Depois, você vem retirando o excesso. Essa coroa maior que a gente está lubrificando aqui, ela faz contato com a bevel gear. Ela faz contato com a bevel gear, que é essa engrenagem. E ela vai fazer contato com a coroa menor, que é a de baixo. Coroa de dentes menor. Essa coroa de dentes aí, essa que está sendo lubrificada, vai transmitir lubrificação para os outros dentes, correto? Passar um pouquinho mais. Se você caprichar em um lado, exagerar, digamos assim, de um lado, no outro pode ser até menos, porque, como eu disse, o excesso vai ser empurrado, mas como está em excesso de um lado, ela vai acabar compensando do outro. Passou todos os dentes. Passou em todos os dentes. Retiramos o excesso. Cabe ressaltar que não é necessário passar na parede do disco, né? Não tem necessidade, porque se você fez o shim incorreto, a graxa não vai ter função nenhuma aqui. Ela vai ser dispensada automaticamente também. Então não precisa passar no disco, na parede do disco, nem embaixo, nem em cima, porque se embaixo ela não vai fazer contato, você fez o shim, ela não faz contato com a parede da gearbox. Em cima você fez o shim, ela não vai raspar uma engrenagem na outra. Então não é necessário passar graxa aqui, tá? Então, colocou, devolve as engrenagens dentro da gearbox, normalmente. Eu vou fechar superficialmente aqui a gearbox. E vou fazer com que elas girem. Por quê? Fazendo com que elas girem aqui agora, automaticamente uma passa graxa para outra. A coroa que não recebeu, a coroa que costuma ser a menor, não recebeu graxa, ela vai receber da outra agora. Então, passou, fez ela girar, elas vão compartilhar, digamos assim, da graxa que tiver de excesso, uma passa para a outra, tá?
Girou algumas vezes. Pode abrir a gearbox. Cuidado para não perder o shim, não perder as arruelas ali. Você já pode observar que o dente de baixo, observe aí que o dente de baixo já recebeu graxa de uma da outra. A de cima que não entrou em contato com nada, ainda tem. Aqui onde tem contato com a alavanca de corte, pode passar também. Passa um pouquinho aí. Pode observar que a gearbox, mesmo sem ter girado em alta velocidade, ela já começa a descartar o excesso. Olha aqui, ó, a borda aqui, ó. Essa borda já está com a graxa sendo descartada. Essa graxa é o que está em excesso. Lubrificou as engrenagens. Observou que essa daqui eu não lubrifiquei? Não lubrificamos essa daqui. Por quê? Porque essa aqui tem a mesma quantidade de dentes do pistão. Então qual é maior? Nenhum nem outro. Ela não tem mais dentes do que o pistão. Ela tem a mesma quantidade de dentes que o pistão. Então tanto faz você lubrificar ela quanto você lubrificar os dentes do pistão. A gente prefere lubrificar os dentes do pistão, tá? Mas não faz diferença. Uma pequena quantidade vai ser passada em todos os dentes. Uma pequena quantidade por quê? Porque a gente não quer que aquele excesso que acontece lá nas engrenagens, que é descartado, que aquele excesso vá parar no cilindro. Porque senão ele vai acabar contaminando o cilindro, contaminando o anel de vedação, tá ok? E a gente não quer que essa graxa que não é de silicone, se misture com a graxa de silicone lá. Uma coisa que eu não falei sobre a lubrificação do cilindro é que nós já vimos alguns clientes e alguns amigos aí, alguns guerreiros, lubrificar com vaselina. Aquela vaselina que compra em ferragista. A gente não aconselha a utilização dela porque ela, quando ela esquenta, ela solidifica. Então ela vai criar como se fosse um sal, ela cria uma areia, digamos assim. Como ela solidifica lá dentro do cilindro, por causa do calor, ela acaba danificando a parede do cilindro, tá? E danificando também o anel de vedação. Então o pistão, passou o pistão aqui, um pouquinho só, não precisa exagerar. Se você vê que está com excesso, pode retirar. A gente não quer esse excesso no pistão de jeito nenhum, tá bom? Retirou o excesso. Deixou bem lubrificado. Tirou o excesso. Tá ótimo, o pistão já está pronto. Não é necessário mais do que isso. Encerrou a parte das engrenagens e do pistão. Só lubrificar com um pouquinho só a canaleta onde vai percorrer o pistão. Passe um pouquinho no meio, dessa forma. Não precisa ser muito, não. Passe um pouquinho de um lado do outro. E utilize o próprio pistão para poder espalhar o restante, tá? Coloca o pistão na canaleta, conforme ele trabalharia normalmente. E o faça espalhar a graxa. Espalhada a graxa, você pode retirar até o excesso que porventura for parar nas paredes. Não é necessário tê-lo, né? A mesma coisa se repete. A mesma coisa se repete do outro lado da gearbox. Passe um pouco só no meio. Não precisa exagerar. Utilize o pistão. Põe ele dentro da canaleta. Espalhe. Espalhou. Retire o excesso. Pronto. A mesma coisa se repete se você for fazer com tappet plate.
Alguns tappet plates percorrem caminho pequeno, então às vezes nem é necessário você fazer a lubrificação. Outros já percorrem um caminho maior, e aí já seria interessante você fazer a lubrificação do tappet plate, tá? Tappet plate, a lubrificação dele é simples. Passe um pouco no próprio tappet plate, nele mesmo, espalhe com o dedo. Pode espalhar com o dedo para poder criar uma camada fina e já ir retirando o excesso. Pronto. Basicamente as peças que você tem que lubrificar já estão lubrificadas. A partir daí é só fechar a gearbox. Eu sugiro fazer a lubrificação por última etapa antes de fechar a gearbox seria a lubrificação. Lubrificou, pode começar a montagem. Faça a montagem das peças normalmente. E aí você terá a gearbox lubrificada de forma correta, tá ok? Então nosso vídeo de hoje se encerra aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor coloque no comentário. Se gostou do vídeo, por favor marque aí pra gente que gostou. Se não gostou também, meu amigo, marca e dá sugestão para que a gente possa melhorar, tá? Se puder compartilhar também, a gente agradece. Seria interessante que muitas pessoas tivessem acesso a esse tipo de conteúdo. A gente sabe que no Brasil aqui praticamente não tem esse tipo de conteúdo. E tem muita gente que quer guardar para si ou acha que é detentor do saber aí. E a gente, apesar de ter oficina e fazer o serviço, a gente acredita que o Brasil carece ainda de muita informação. Então, se você achou que essa informação foi legal para você e pode servir para outra pessoa, por favor, compartilhe, mostre a outras pessoas, tá? Um forte abraço a todos aí e muito obrigado pela paciência e até a próxima.